Olá, pessoal! Então, dando a sequência de treinamentos do centro cirúrgico, hoje eu vou falar sobre os cuidados na sala de recuperação pós-anestésica, que é onde a gente também tem que ter muita atenção, e principalmente atenção redobrada, porque é onde a enfermagem fica mais junto ao paciente. Geralmente a gente não conta muito com a presença dos anestesistas, muitas vezes nem ficam alcançáveis, então a gente tem que detectar possíveis complicações com rapidez e saber intervir também. Bom, então a gente tem aqui o histórico da sala de recuperação pós-anestésica. Desde 1801, houve a necessidade da sala de recuperação pós-anestésica. Lembram da Florence? Então, na Guerra da Crimeia, ela já trabalhava nesses moldes do paciente cirúrgico, ele ficar sob observação antes de ser encaminhado para, vamos dizer, enfermaria, tá? Na Guerra da Crimeia, o que é de extrema importância, até porque o paciente, em pós-operatório, ele tem que voltar a todos os seus reflexos protetores, ter controlado a sua dor, ter o nível de consciência já restabelecido para poder ir com segurança para a enfermaria, tá? Então, JAMA publicou um estudo demonstrando a importância da sala de recuperação. Em 1890, 1980, no Brasil, as condições de funcionamento da sala de recuperação ainda não atendiam às necessidades dos pacientes, e temos aí uma portaria de 94 que fala sobre a obrigatoriedade da sala de recuperação pós-anestésica, com capacidade para atender no mínimo 2 pacientes simultaneamente, até que ele tivesse consciente, com reflexos protetores presentes e sinais vitais estáveis. Então, os objetivos da sala de recuperação é proporcionar um ambiente, com suas condições estruturais, para receber o paciente submetido ao ato anestésico cirúrgico, até que ele se recupere a consciência, seus sinais vitais sejam restabelecidos, ok? Então, a enfermagem ela atua justamente assim, prevenindo que haja intercorrências, e se acontecer, que sejam vistas com o máximo de rapidez e tenha como intervir de forma a não causar danos ao paciente. Então, a estrutura da sala de recuperação, a gente já tem ela na RDC desde 2002, onde a sala de recuperação ela tem que permanecer, ela tem que pertencer à planta física do centro cirúrgico, tá? Uma área mínima de 6 metros quadrados, fluxo de ventilação unidirecional, uma temperatura adequada entre 20 e 24 graus, já é uma temperatura diferente da sala cirúrgica, onde a gente coloca lá entre 18 e 22 graus, uma umidade de 50 a 60%, o número de leitos ele tem que ser igual à quantidade de salas cirúrgicas disponíveis, ofertadas para o hospital, porém um leito a mais, tá? Então, todos os leitos eles têm que ser completos, eles têm que contar com monitores, vácuo, ar comprimido, oxigênio, luz na cabeceira desse leito, maca. A sala de recuperação tem que contar com um carro para emergência, um desfibrilador com todas as medicações emergenciais disponíveis, tá? Artigos para ventilação, tá? E tudo isso tem que estar presente na sala de recuperação para que ela funcione de forma adequada. Dimensionamento. Então, de acordo com a SOBEC, nós temos que ter um enfermeiro para cada 3 ou 4 leitos. Se esses pacientes eles estiverem em ventilação mecânica, não é uma realidade do HMIB, porque a gente mantém o paciente em ventilação mecânica dentro da sala cirúrgica, sendo cuidada pela equipe que já está na sala cirúrgica. E um técnico de enfermagem para cada 2 leitos em ventilação mecânica. Paciente não dependente de respirador. É um enfermeiro para cada 8 leitos,
tá? E um técnico de enfermagem para cada 3 leitos, ok? A nossa sala de recuperação aí, ela conta com 6 leitos, né? Raramente é ocupado esses 6 leitos, então nós temos sempre, né, 2 técnicos de enfermagem para cuidar desses possíveis 6 pacientes que poderiam estar se recuperando. Competência do enfermeiro assistencial. Então, ter conhecimento e habilidades para realizar os cuidados aos pacientes submetidos aos diferentes tipos de cirurgias e anestesias. Há extrema importância que a gente conheça as cirurgias, onde o nosso serviço ele oferta aos pacientes, tá? Conheça as complexidades desse procedimento. Conheça os riscos que ele pode causar num pós-operatório, tá? Assim como conhecer os tipos de cirurgia, as medicações mais utilizadas, o que pode causar essas medicações aos pacientes. Priorizar a assistência de acordo com a complexidade do paciente. Realizar o exame físico, elaborar um plano de cuidados e supervisionar sua execução. Executar atividades complexas. Aplicar a escala de Aldrich e Krolik, escala de sedação de Ramsay e escala de dor, tá? Avaliar e registrar a evolução clínica, receber do anestesista as informações clínicas do paciente. Então, a equipe que está na sala cirúrgica leva o paciente para a sala de recuperação e passa o tipo de cirurgia, o tipo de anestesia, se teve intercorrência na sala, as perdas, né, sanguíneas, o que foi infundido no paciente, as medicações foram feitas, como que foi todo esse procedimento. Claro, receber o paciente, informar o nome do paciente, todas essas informações são de extrema relevância. E, lógico, receber o paciente, avaliar o paciente, para ver como ele está, não simplesmente monitorizar, tem que ver o paciente como um todo. Receber do anestesista as informações, avaliar as condições de alta, registrar e encaminhar a unidade de destino, passando o caso para o enfermeiro. Informar e orientar os familiares. Competências do técnico de enfermagem. Prestar cuidados designados pelo enfermeiro, realizar tarefas diárias de preparo e manutenção da unidade, ou seja, manter aquela unidade com todas as medicações que já ficam na unidade conferidas, checadas na nossa realidade, né? Conferir se tem seringas, luvas, as medicações que a gente já deixa lá disponibilizadas, se o desfibrilador está ok, se os monitores estão funcionando, deixar o leito montado para o paciente, deixar máscaras de oxigênio disponíveis, catéteres. Então, tudo isso tem que ser verificado, ver se a saída de O2 está funcionando, se o ar comprimido está funcionando, tudo isso tem que ser verificado para receber o paciente, não deixar para ver isso na hora que o paciente chega. Participar das reuniões e treinamento, manter a ordem e limpeza da unidade, zelar pela segurança do paciente, identificar o paciente. O paciente chegou, vai ocupar aquele leito ou mesmo antes, você vai prever que aquele paciente vai ocupar aquele leito, já identifica, nós temos quadros de identificação em cada leito. Manusear e limpar corretamente os aparelhos, tá? O paciente saiu, proceder à limpeza dos aparelhos. Conferir e providenciar materiais e equipamentos necessários. Admitir paciente na sala de recuperação em conjunto com o enfermeiro. Aplicar a escala de Aldrich e Krolik, tá, modificada, executar a prescrição médica, abrir a prescrição médica, ver se tem antibiótico para fazer. Se o paciente sentir dor, deixar o anestesista ciente para ver se há necessidade de fazer medicações, tá? Realizar a assistência, a transferência para a unidade de origem, notificar ao enfermeiro eventuais intercorrências, cumprir normas e regulações da instituição. Então, nós temos aqui uma resolução de 2006 do CFM, onde fala, né, no artigo 4,
Após a anestesia, o paciente deve ser removido para a sala de recuperação pós-anestésica ou para a unidade de terapia intensiva. Enquanto aguarda a remoção, o paciente deverá permanecer no local onde foi realizado o procedimento anestésico, sob a atenção do médico anestesista. Então, o paciente vai para a UTI, ele continua na sala cirúrgica, né, até que seja encaminhado de forma segura para a unidade de terapia intensiva. O médico anestesista que fez o procedimento anestésico tem que acompanhar o transporte do paciente para a RPA ou para a UTI, tá? Então, sempre a presença do anestesista, né? A gente não encaminha pacientes sozinhos, né? Só a equipe de enfermagem para a UTI. É obrigatória a presença do anestesista, mesmo que o paciente esteja acordado, pulando da maca, enfim, né? Mas vai para a unidade de terapia intensiva, o anestesista está junto. A alta da RPA é de responsabilidade do médico anestesista, tá? Então, nunca a gente deve encaminhar um paciente sem a alta escrita no TRECCARE, feita pelo anestesista, nunca. Pedir para o anestesista avaliar. O paciente acordou, está consciente orientado, está sem dor, está sem náuseas, está bem, está confortável, reflexos protetores ok, sinais vitais estáveis, não está com sangramento em ferida operatória, está com débito de sondas e drenos ok, chama o anestesista para ele avaliar e dar alta. Tá? Isso é muito importante, a gente não pode encaminhar sem que haja alta e avaliação do anestesista. A gente não pode assumir uma responsabilidade dessa. Se der qualquer problema com esse paciente na enfermaria, nós não temos respaldo para responder, tá? Não tem nem o que falar, né? Já é culpado, né? Não tem nem o que falar. Na sala de recuperação, desde a admissão até o momento da alta, os pacientes permanecerão monitorizados quanto à circulação, né, incluindo a aferição da pressão arterial, dos batimentos cardíacos, determinação contínua do ritmo cardíaco por meio da cardioscopia, avaliação da respiração, incluindo a oxigenação do sangue, né, a saturação sanguínea, o estado de consciência e intensidade da dor. O paciente está de alta para a enfermaria, está aguardando ir para a enfermaria, não tira a monitorização do paciente, ele ainda está na sala de recuperação, está aguardando, está de alta. Mas aí a gente mantém monitorizado até que seja encaminhada. Processo de cuidar na sala de recuperação. Então, é uma unidade de cuidados complexos, porque o paciente está sempre em risco de eventos adversos. Então, a gente tem o atendimento ao paciente quanto aos reflexos psicoemocionais. O paciente está ansioso, ele não sabe o resultado da cirurgia dele. A dor ela é muito relativa e subjetiva, né? Mas a gente tem uns parâmetros, né, que a gente vê, aumento de frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, né, ansiedade do paciente. Então, tudo isso a gente também tem que proporcionar um ambiente e também um suporte emocional ao paciente. Um ambiente calmo, silencioso, confortável, acolhedor na sala de recuperação pós-anestésica. E também dar esse suporte emocional ao paciente, tá? Ouvir o paciente, ouvir o que está fazendo com que ele esteja ansioso. Inclusive, essa ansiedade pode aumentar a dor. Avaliar nível de consciência, urgência urinária, distensão abdominal. Então, admite-se o paciente na sala de recuperação. A gente vai ver vias aéreas, respiração e circulação. Vias aéreas, a gente vai ver a pervialidade, tá? Colocar oxigênio e colocar oxímetro. Tá? O paciente chega lá sonolento, sedado, né? Ele
às vezes nem responde a estímulos táteis, a gente coloca o oxigênio do paciente. Respiração, verificar a frequência respiratória, amplitude da respiração, expansibilidade torácica, a qualidade dos murmúrios vesiculares. E a circulação, monitorizar o paciente, ver frequência cardíaca, ritmo cardíaco, tá? Monitorizar esse paciente. Então, esse aqui é o ABC, né? A gente vê vias aéreas, respiração e circulação. Receber o caso do paciente e registrar as informações. Sempre receber o caso. Vou entregar o paciente na sala de recuperação, vou falar o nome do paciente, logicamente eu vou ajudar a monitorizar esse paciente juntamente com o anestesista, tá? Eu vou receber o paciente, eu vou ter que, eu vindo da sala operatória com ele, eu vou passar o nome do paciente, a cirurgia que ele fez, a anestesia que ele fez, se teve intercorrências com esse paciente na sala de recuperação, medicações que foram utilizadas, débito de sondas e drenos. Eu que estou recebendo o paciente, eu vou ver onde que está a ferida operatória do paciente, as condições dessa ferida operatória. Tá? Então, fazer uma avaliação física do paciente. Saber a asa do paciente, então o anestesista tem que passar isso para a gente, o tipo de procedimento, duração, intercorrências, como eu já falei, técnica, intercorrências anestésicas, agentes utilizados, balanço hídrico, tratamento de reposição em caso de perda volêmica, presença de sondas, drenos e catéteres. Muito importante, não pode deixar de passar todas essas informações de forma detalhada. Tá? Não pode deixar de passar. E quem estiver na sala de recuperação não pode deixar de cobrar todas essas informações. Admissão do paciente continuando. Realizar a avaliação geral do paciente por sistemas corpóreos. Primeiro, respiração. Ver frequência respiratória, ritmo respiratório, a ausculta dos murmúrios vesiculares, a saturação do paciente, amplitude respiratória. Cardiovascular, né? O paciente está monitorizado. Frequência e ritmo cardíaco, PA da paciente, comparar o nível pré-operatório ao pós-operatório, porque aí a gente consegue aplicar a escala de Aldrich-Krolik com precisão. Verificar o pulso do paciente, temperatura do paciente, não subestimar a verificação da temperatura do paciente, verificar de todos, tá? 100% dos pacientes, aquecer o paciente, estou até acrescentando aqui, aquecer o paciente na sala de recuperação, salvo aqueles que estão, né, em estado febril, né, estão com febre. Neurológico, avaliar o nível de consciência do paciente, se ele reage, se ele está acordado, se ele obedece a comandos, se está orientado, se move extremidades, levanta a cabeça, tá? Então, verificar isso aí. Renal, fazer o balanço hídrico, fluidos eliminados de sondas e drenos e ver o que foi infundido no paciente. Sítio cirúrgico, ver as condições do curativo, se tem presença de sondas, a coloração da pele, tá? Então, aqui, né, foi falado, né, vou só dar uma passada rápida, realizar avaliação por sistemas corpóreos, sinais vitais de 15 em 15 minutos na primeira hora, na segunda hora de 30 em 30 minutos e depois de 1 em 1 hora. Aquecer o paciente, né, a não ser que o paciente esteja com febre. Como que eu vou saber disso com precisão? Pega no termômetro e coloca no paciente, não tem outro jeito. Não pode subestimar essa etapa, não pode deixar passar. Verificar o ritmo cardíaco do paciente, tenho que monitorizar o paciente, posso verificar os pulsos periféricos do paciente. Avaliar dor, quanto à localização, a intensidade e as características dessa dor. Aplicar a escala numérica no caso de dor, perguntar ao paciente, né, de 1 a 10, quanto que está a dor dele. Avaliar os desconfortos, náuseas e vômitos. Nível de consciência do paciente. Coloração da pele, pulsos periféricos e sensibilidade nas extremidades.
avaliar as condições do curativo. Para avaliar as condições do curativo, eu tenho que descobrir o paciente, tenho que ver, né? Não tem que ficar com vergonha de descobrir o paciente, tem que pedir licenças, né? E falar que vai precisar avaliar o curativo. Analisar a resposta muscular e força motora do paciente, verificar o tipo, perviedade, segurança de drenos e a quantidade e tipo de drenagem. Posicionar o paciente de forma adequada e de forma que ele não fique em cima dos drenos, né? Não fique pinçando os drenos, senão não vai drenar nada, né? Ver se a sonda vesical de demora, caso ele esteja, se está aberta, tá? Realizar balanço de líquidos, entrada e saída de líquidos, verificar o conforto físico e emocional do paciente, aplicar a escala de Aldrich e Krolik para adultos e índice de Stewart para crianças. O índice de Stewart para crianças é até 12 anos, tá? É mais fácil de aplicar, até porque as crianças elas ficam muito agoniadas de ter muitos monitores em cima delas, tá? Solicitar a avaliação do anestesista na presença de alterações do nível de consciência, respiratória, hemodinâmica, dor, náuseas, vômitos ou qualquer outro desconforto que possa interferir no bem-estar e na melhora do paciente. Então, pedir realmente que o anestesista faça a avaliação desse paciente e a gente segue as orientações. Aqui nós temos a escala que a gente utiliza, né? Que é o índice de Aldrich e Krolik, onde a gente avalia a atividade muscular, respiração, circulação, consciência, saturação. Nós temos aqui a pontuação de 0 a 2 para cada um desses itens, tá? E a alta do paciente, ela se dá a partir de 8 pontos, tá? Então, atividade muscular. Se o paciente ele é incapaz de mover os 4 membros voluntariamente, então a pontuação é 0. Se movimenta os 2 membros, 1. E se movimenta os 4 membros, 2. Respiração. Se ele é capaz de respirar profundamente ou de tossir livremente, 2. Se tem dispneia ou limitação da respiração, 1. E se tem apneia, 0. A pressão arterial, a circulação. Eu só consigo verificar isso aqui se eu tiver visto a pressão do paciente antes dele entrar na sala cirúrgica. Se eu não tiver esse parâmetro, eu não tenho como avaliar, tá? Por isso que o paciente chega, vai fazer uma esterectomia. Eu entro, né, na sala de recuperação pós-anestésica, verifico a pressão desse paciente, anoto e tenho um parâmetro disso. Tá? É tanto que às vezes o paciente ele chega, está lá com a pressão 130 por 90, aí ele está na sala de recuperação, já chega lá 90 por 50. Então, assim, a gente tem um parâmetro e também nós temos o parâmetro de todo o transoperatório. Nível de consciência, tá? Se o paciente está lúcido, orientado no tempo e espaço, são 2 pontos. Se ele desperta quando solicitado, ou seja, ele está lá sempre com os olhinhos fechados, dormindo, eu bato assim, né? Boto a mão no ombro dele, faço: seu João, tá tudo bem? E ele olha para mim, ele me responde, né? Então é 1, mas ele desperta quando eu toco nele, pronto. Terminei de falar com ele, ele adormece de novo, pontuação 1. E se ele não responde com estímulo tátil, verbal, então é 0. A saturação. Se ele é capaz de manter a saturação de O2 maior que 92%, respirando em ar ambiente, é 2. Se ele necessita de O2 para manter a saturação maior que 90%, é 1. Se ele apresenta saturação de O2 menor que 90%, mesmo com suplementação de O2, é 0. Então, tudo isso a gente tem os parâmetros de como o paciente chegou. Se eu tenho um paciente que vai drenar um tórax, ele chega já com o uso de oxigênio, drenou o tórax, na sala de recuperação ele precisa manter o oxigênio, precisa voltar para a enfermaria em uso de O2, então, né, a gente já tem um parâmetro de como ele chegou. Então, muitas vezes não tem como voltar sem o uso do oxigênio, senão ele vai ficar desconfortável. Então, ele não vai ter 2. Né? Então, tudo isso é relativo.
né? A gente tem uma escala que nos direciona, mas isso é relativo, depende de como a gente recebeu o paciente, das condições clínicas dele. Cuidados com crianças. Então, permitir que os pais fiquem junto às crianças na sala de recuperação pós-anestésica, né? A criança ela fica mais tranquila, segura, confortável, tá? Tudo aquilo é novo para a criança. Se para a gente, como adultos, a gente também tem medo e insegurança numa cirurgia, numa sala de recuperação pós-anestésica, mas numa criança. Estabelecer vínculo através da comunicação verbal e não verbal, né? Estabelecer vínculo e confiança, minimizar o estresse, acordar a criança em ambiente calmo, tá? Então a criança fica extremamente irritada na sala de recuperação barulhenta, onde se conversam amenidades que não tenham nada a ver com o que está sendo trabalhado ali naquele momento. Manter normoterapia e oxigenoterapia, tá? Então, para isso, né, normoterapia a gente tem que verificar a temperatura e manter o paciente aquecido. Manter a monitorização, saturação, ECG e PA e avaliar a dor. Aqui a gente tem uma escala onde a criança que está sentindo dor, ela já entende, ela pode apontar com o dedo, né, qual a carinha que mais identifica a dor dela, sendo essa sem dor e essa com uma dor intensa, tá? E aqui moderada. E nós temos a escala de NIPS, né, que é uma escala de dor, tá? Que é aplicada para o recém-nascido, a termo e prematuro. Porque, lógico, né, o recém-nascido não fala. Então, a gente tem que aprender a entender, né, alguns sinais que nos é dado por esses bebês. Então, nós temos de 0 a 1, tá? 0, né, sem dor, e 2, com máxima dor. Então, expressão facial, está relaxada, né? Está sem dor, está contraída, já está com dor, né? Já é um ponto. O choro está ausente, sem dor, se ele tem uns resmungos fracos, tem alguma dor, né? Moderada, está muito vigoroso, 2. Respiração, 0, para quando está relaxado. 1, alterada e irregular. Braços relaxados, pontuação 0, fletidos e estendidos 1, pernas relaxadas 0, fletidos e estendidos 1, estado de consciência 0, dormindo e agitado 1. Então, dá um bom parâmetro para a gente ver, né, se esse paciente está confortável, se ele não está sentindo dor. A alta da criança da RPA, a gente pode aplicar a escala de Stewart, tá? Então, a gente verifica vias aéreas, consciência e movimentação. É mais simples do que a escala de Aldrich, então nós temos 2, né? Tosse e chora, 2 pontos. Apresenta boa manutenção e respira facilmente, 1. E requer manutenção, 0. Consciência, se ele está desperto, 2, responde a estímulos verbais ou táteis, 1 e não responde, 0. Movimentação, movimenta os 4 membros intencionalmente, 2, faz movimentos não intencionais, 1 e não movimenta, 0. É uma escala que ela é mais adequada, adaptada para as crianças. Criança, né, ela fica muito agoniada com muitos monitores, muitos fios em cima dela. Cuidados no idoso na sala de recuperação. Então, o paciente tem mais de 60 anos, ele tem uma redução gradual das funções orgânicas, dificuldade de manutenção da homeostase, ou seja, alterações cardiovasculares, respiratórias, funções renais, cognitivas e a própria termorregulação. Tá? Batendo na tecla, idoso também, gente, colocar o aquecedor nele. Admissão, a gente vê o ABC, tá? Monitoriza, avaliação completa. Cuidados, cabeceira elevada, lateralizada, monitorização, oxigenoterapia,
Monitorar o retorno da consciência, é importante que a gente avalie o idoso também antes do paciente ele ser operado, ver qual que eram as condições de consciência dele, tá? Monitorizar a temperatura corpórea, mantê-lo aquecido, controlador, fazer balanço hídrico e aplicar, né, na primeira hora, de 15 em 15 minutos, a escala de Aldrich e na sequência de meia em meia hora e depois de 3 horas, e a partir da terceira hora, de 1 em 1 hora. A dor. A dor é um desconforto comum na sala de recuperação pós-anestésica, ele é o 5º sinal vital, né? Tem a estimulação nociceptiva, causa alterações respiratórias, hemodinâmicas e metabólicas. Então, assim, o paciente está sentindo dor, a gente consegue ver mesmo as expressões faciais, o comportamento do paciente, tá? Então, a gente pode até ver que realmente o paciente está sentindo dor, aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão arterial, às vezes sudorese, inquietação. Tudo isso nos mostra com muita clareza que esse paciente está sentindo dor além da própria queixa do paciente. Aqui é uma escala numérica, né, onde a gente tem sem dor, dor moderada de 4, 5, 6, aí 6, 7, 8, 9, 10, dor intensa, e os roxinhos aqui para as crianças, ou mesmo para os idosos, né, eles nos mostrarem se eles estão com dor e a intensidade dessa dor, a qualidade dessa dor, a região também. A escala de Flack, tá? Então, nós temos aqui também uma escala comportamental de dor. A gente avalia a face, né? Se ela tem uma expressão relaxada, como é que se diz? Um sorriso, ela não está sentindo dor. Se ela está franzindo a sobrancelha, está fazendo careta, você já vê que ela está com alguma dor. Se ela tem tremor frequente, mandíbula cerrada, né, a gente já vê que tem uma pontuação 2, né, uma dor mais intensa. A gente vê também pernas. Se ela está normal, relaxada, está sem dor. Se está inquieta, agitada, tensa, pontuação 1. Se está chutando, esticada, pontuação 2. Atividade, está quieta na posição normal, move-se facilmente, 0. Se está se contorcendo, se tem movimentação com frequência, 1. Está curvada, rígida ou com movimentos bruscos, 2. O choro, está sem choro, acordado, dormindo, relaxado, enfim, 0. Se tem gemidos e choramingos, né, 1. E se chora continuadamente, gritos, soluços, queixas, 2. E por último, a consolabilidade. Está satisfeito o paciente, relaxado, 0. 1. Se tranquiliza por toques, abraços ou conversas ocasionais, pode estar distraída, 1. E difícil de se consolar, 2. Então, nós temos aqui o tratamento multimodal da dor, tá? Que é estabelecido aqui pela Organização Mundial da Saúde, tá? Dor de 1 a 3, usa-se analgésicos simples, dipirona, paracetamol, anti-inflamatórios não esteroidais. 4 a 6 já é um segundo degrau, um opioide fraco como tramal e codeína, e mais analgésicos simples, né, dipirona, paracetamol, enfim. Vê também se o paciente não tem alergia. 7 a 10, degrau 3, dor forte. Então, opioide forte como morfina, metadona, oxicodona, fentanil e mais analgésicos simples. Tá? Então, isso aqui é uma escala analgésica da OMS. Como eu já falei, sala de recuperação, promover um ambiente calmo, confortável, silencioso, acolhedor, tá? Sempre. Posicionar o paciente de forma confortável. Às vezes o paciente está com dor pelo desconforto da posição. Ainda mais as nossas macas que não são confortáveis, a não ser as camas que são confortáveis, mas as macas não são. Gente, paciente grande,
Paciente com mais peso, colocar sempre na cama de transporte, que é é mais confortável para esse paciente. Criança grande com mais peso, pôr na cama, é mais confortável para esse paciente. Valorizar a queixa do paciente. Às vezes o paciente não está sentindo dor, mas ele está, como é que se diz, uma sensação de dor pela própria ansiedade. Valorizar a queixa do paciente, escutar o paciente, às vezes uma palavra de conforto já faz com que esse paciente relaxe e não tenha essa sensação de dor, porque a dor, né, também é subjetivo. Valorizar a queixa do paciente, tá? Não é fácil estar naquela situação. Não é fácil ser um adulto, idoso ou criança naquela situação, tá? Avaliar sistematicamente a presença da dor, sua localização e sua intensidade. Avaliar o resultado do esquema analgésico e solicitar a alteração da prescrição se houver necessidade. A anestesista está sempre alcançável, então a gente faz essa solicitação para ele, se vê que não está dando resultado o esquema de analgesia que foi prescrito. E a gente tem aqui, né, o que pode nos mostrar que o paciente está sentindo dor. O paciente taquicardia sinusal, frequência de 100 a 180 batimentos, BRAD de 40 a 60, monitorar a função cardíaca do paciente, manter oximetria de pulso e oxigenação, monitorar a dor, evitar hipotermia, monitorar balanço hídrico e pressão arterial, manter disponível material para atendimento de urgência e emergência. Aqui são complicações que podem acontecer no paciente. Hipotensão pode acontecer? Pode acontecer. O paciente fez uma raquianestesia, faz vasodilatação periférica, pode ter hipotensão. Queda de pressão de 20% da PA basal, menor que 90/60. Pode ser devido à perda sanguínea, desidratação, drogas anestésicas, analgésicos e antieméticos, reposição volêmica insuficiente. Aferir pressão de acordo com a escala de Aldrich, manter acesso venoso calibroso para reposição volêmica e elevar os membros inferiores. Tá? Hipertensão também pode acontecer. A gente também verifica a pressão do paciente antes dele ir para a sala, a gente tem um parâmetro dessa pressão. Causas: a dor eleva a pressão. Distensão vesical, é importante ver se o paciente também não está com bexigoma, né? Também eleva a pressão. Hipoxemia, hipotermia, drogas anestésicas, distúrbios emocionais, paciente extremamente ansioso, pode ficar com pressão alta, obesidade, fumantes, alcoólatras. Comparar sempre a pressão com o nível que ele chegou no centro cirúrgico. Verificar a PA com frequência, oximetria de pulso, padrão respiratório, frequência respiratória e oxigenoterapia. Manter o paciente aquecido, avaliar a presença de dor e desconforto, porque aumenta a pressão arterial. Verificar a distensão vesical, balanço hídrico, nível de consciência e administrar as medicações de acordo com a prescrição médica. Chama o anestesista, pede para ele também avaliar o paciente e ele vai ver se ele dá seguimento à prescrição que foi feita pelo cirurgião ou se ele já faz uma outra medicação na sala de recuperação, onde o paciente ele vai responder com mais rapidez, tá? A medicação. O paciente pode ter hipotermia, que é a temperatura corporal abaixo de 35 graus. Fatores de risco: anestesia geral, extremos de idade, temperatura baixa da sala operatória, queimados, infusão de líquidos frios, antisepsia com agentes frios e exposição corpórea. Administrar soluções aquecidas, minimizar a exposição corpórea do paciente, cobrir o paciente, colocar o cobertor, colocar aquecedor, tá? O paciente terminou a cirurgia, tirar os campos molhados de cima dele, não passar, se passar o paciente, quando passar o paciente, tirar os campos embaixo dele que estejam molhados, colocar todas as roupas secas nele, todo o enxoval, lençol seco em cima dele. Manter temperatura,
na sala de recuperação, conforme a que é recomendada pelo Ministério da Saúde, controlar a temperatura do paciente, manter o oxímetro de pulso e avaliar ritmo e frequência cardíaca e administrar oxigênio conforme a necessidade. Hipertermia. Paciente com processo infeccioso, né? Pode ter hipertermia, sepse, estado hipermetabólico, hipertermia maligna, caso raríssimo, mas assim, né? Nunca vi, na verdade, mas a gente tem que citar. Também aumenta a temperatura. Controlar a temperatura do ambiente, não vai lá deixar a sala de recuperação com 18, 16 graus. Controlar a temperatura corpórea do paciente, manter o paciente com manta aquecida, manter o paciente sem a manta aquecida, aliás. Fazer compressas frias nas regiões mais vascularizadas. Avaliar frequência e ritmo cardíaco, observar perfusão periférica e coloração da pele, administrar soluções em temperatura ambiente, administrar antitérmicos e antibióticos conforme a prescrição. Então, sempre avaliar o paciente, verificar a temperatura do paciente. Náuseas e vômitos também acontecem muito na sala de recuperação. Fatores predisponentes. Mulheres e crianças têm mais predisposição a náuseas e vômitos. Obesidade, ansiedade, limitação dos movimentos, disfunção do sistema digestivo, né? Cirurgias abdominais em geral, videolaparoscópicas, ingestão de líquidos antes do retorno da peristalse, cirurgia prolongada, administração de opioides também, dor, hipoglicemia, hipotensão, desidratação, anestésicos, halogenados, cirurgias abdominais ou de ouvido médio. Paciente com náusea e vômito, manter a cabeceira elevada, decúbito lateral, para ele não vomitar e aspirar. Evitar movimentos bruscos, porque senão vai estimular, mas esse paciente ele pode aumentar a náusea e chegar a vomitar. Monitorar os sinais vitais e o nível de consciência. Manter permeabilidade de vias aéreas, monitorar a drenagem da sonda gástrica. Às vezes a sonda pode estar obstruída, então a gente tem que ver se está drenando mesmo. Você vê lá, não está drenando mais nada, o paciente está muito nauseado. Quando você vai ver, a sonda está obstruída. Monitorar hipoventilação, administrar antiemético, higienizar a boca do paciente. Às vezes o paciente está com um gosto ruim na boca, está muito tempo em jejum e aquilo lá está fazendo com que ele tenha náuseas. Distensão abdominal, né? Pode ser também devido a cirurgias laparoscópicas, né? Tem o pneumoperitônio, deglutição de ar, cirurgias abdominais, então manter cabeceira elevada de 30 a 45 graus. Oxigenação contínua, verificar drenos abdominais, sonda nasogástrica e nasointeral, curativo, sondagem retal se necessário e avaliar sinais de Joubert. O paciente está demorando a recuperar a consciência dele. Pode ser cirurgia de grande porte demorada, né? Às vezes, também no caso do paciente obeso, a diminuição, como é que se diz, a demora na metabolização das drogas anestésicas. Às vezes tem uma eliminação dos fármacos depressores do sistema nervoso central prejudicada. Aplicar o índice de Aldrich, manter a oxigenação contínua e controlar infusões e diurese. Tem pacientes que demoram mesmo a despertar totalmente. Às vezes a idade também do paciente, né? Paciente idoso. Tem que ver também se o paciente não está hipoglicêmico, tá? Retenção urinária. Às vezes está lá o paciente e não sabe descrever o que está sentindo, né? Está sentindo uma agonia, uma dor abdominal, mas ele não está conseguindo identificar que está com a bexiga cheia, né? Dor suprapúbica, agitação, incapacidade de urinar, calafrio, cefaleia. Então, né, tocar o paciente, ver se ele não está com bexigoma. Pode recomendar a micção espontânea, né, preservando a intimidade. A gente coloca lá os biombos,
coloca aquela comadre, né, para ver se ele consegue espontaneamente. Se não conseguir, fazer o cateterismo vesical de alívio. Acompanhante na RPA. Certamente deixa o paciente mais tranquilo. Crianças, né, ficam mais tranquilas quando ele acorda, ou ela acorda e vê a mãe ou o pai. Estudos já falam isso. A entrada e a permanência do acompanhante é garantido por lei, porém o médico ou o enfermeiro pode bloquear essa entrada se o pai ou a mãe estiverem muito ansiosos, nervosos, chorosos, enfim, ou mesmo não estão se sentindo bem. Às vezes a mãe está na sala de recuperação e tem desmaio, como já aconteceu, então a gente não tem como deixar ela junto, passando mal, né? Ou às vezes deixa a criança até mais ansiosa, mas é muito raro disso acontecer. Inserir o familiar no planejamento da assistência, informações do processo de cuidado na RPA, tudo que você for fazer com a criança ou com o paciente de modo geral, explicar para o acompanhante. E tem seguir o protocolo de cada instituição. Às vezes um idoso que não tenha uma boa orientação, às vezes tem um grau de demência. É importante ter o acompanhante na sala de recuperação, às vezes só ele entende, né? É importante. Alta para a unidade de destino, responsabilidade do anestesista, tá? Sempre. O índice de Aldrich de 8 a 10. Saturação acima de 90 em ar ambiente, sinais vitais estáveis, normotermia, dor ausente ou controlada, paciente orientado e facilmente despertável, náuseas e vômitos controlados, ferido operatório sem sangramento ativo, movimentação ativa dos membros, débito de sondas e drenos dentro da normalidade. Passagem de caso para o setor de origem. Alta para domicílio. A mesma coisa. Gente, paciente com sinais vitais estáveis, sem náuseas, sem vômitos, dor controlada, paciente sem retenção urinária, já conseguiu ir ao banheiro, conseguiu se alimentar também, espera ainda um pouquinho para ver se não vai vomitar. Está consciente e orientado, ok para ir para o domicílio. E é isso, gente. Então, agradeço por assistirem a aula. Vou disponibilizar as questões, tá? E tenham todos um excelente dia ou noite, tá? Dependendo da hora que vocês estão assistindo esta aula.